tela para a gente começar, então, a nossa revisão. Vamos lá. Pessoal, olha só. Primeira questão, né? Um empresário pretende abrir, né, e desenvolver atividade de bar e restaurante em um estabelecimento instalado em uma edificação antiga, na cidade de Salvador, Bahia, em zona com destinação de uso para comércio e prestação de serviço. Tendo como referência essa situação hipotética, quais documentos são necessários para solicitação do alvará? Pessoal, agora são 18h34. Às 18h39 eu vou voltar e vou perguntar para um de vocês qual é a resposta. E aí, eu quero que vocês me respondam, tá? Independente se está certo, independente se está errado, eu preciso que vocês respondam. Eu vou estar avaliando isso, beleza? Quem for chegando, vai se inteirando depois ali, vai, né, pegando ali o fio da meada. Beleza, Alan?
Vamos lá, então, para a resposta. Quem vai responder essa resposta? Quem vai responder essa pergunta para mim vai ser o Cláudio. Fala para mim, Cláudio, qual é a resposta da pergunta? Professor, pelo amor de Tendo Deus, eu como tô fazendo. referência. 5 minutos, doutor Cláudio. Eu te dei 2 minutos ali de como é que é de benefício, mas vamos lá, vou te esperar você. Olha a pergunta para quem entrou depois. Ó. Pessoal, para quem entrou depois, vai funcionar da seguinte forma. Tá? Nós estamos fazendo uma revisão. Lara, boa noite, Lara. Vai funcionar da seguinte forma. Boa noite, Bruna. Vou explicar de novo. Show de bola, não tem problema não. Quem quiser ativar a câmera, tá, gente? Por favor, ativem. Deixa o áudio desmutado, fica bacana, né? Marciana, professor, vai ter palestra hoje? Então, até então a coordenação não me passou nenhum link, não, tá? Mas se assim que eles me enviarem, se tiver, eu já dispenso vocês, tá bem? Por que a pergunta, Marciana? Pois é, só que eles anunciaram, só que lá no Classroom eles chegaram a botar o link para vocês, comunicaram vocês lá no mural, se tinha lá o link. Tô mais por fora, cara, os cachorros. Não, mas olha só, faz o seguinte, tem problema não. Eu vou estar vendo, tá? E aí eu comunico vocês aqui na sala. Mas se acontecer, vai ser acho depois das 20, tá? O acordado foi esse, 20 depois do intervalo de vocês, né? O intervalo, tá bom? Eu passo para vocês aqui, se preocupa não. Eu aviso sim. Então, olha só, Bruna, Lara, que entrou depois aí, o pessoal que entrou depois, vai funcionar o seguinte: nós temos ali um questionário de revisão da nossa prova, tá? E eu vou estar fazendo perguntas para vocês, dando 5 minutos para a resposta. E após os 5 minutos, eu vou escolher uma pessoa para estar respondendo para mim. Se tiver errado, perde ponto? Não. Se tiver certo, ganha ponto? Ganho. Quanto? Nós vamos ver depois na hora que a gente fechar o A1, tá? Por quê? Porque sim, tá? Então, o que acontece? É uma revisão para a gente pegar todo o conteúdo que a gente viu, tá? Desde o primeiro dia de aula até agora, fazer um resumão para ir para a prova e fechar essa prova. Pessoal, não aceito ninguém tirar menos que 6 nessa prova, tá? Ouviu, Alan? Tem que fechar essa prova. Marciana, tem que fechar a prova, hein? 6 lá. Bruna, Anne vai tirar 6 nessa prova, hein? Então, olha só. Cláudio, vamos lá, Cláudio? Terminou? Vamos lá refazer a pergunta para o Cláudio, então. Olha lá, Cláudio. Um empresário pretende desenvolver atividade de bar e restaurante em um estabelecimento instalado em uma edificação antiga, na cidade de Salvador, Bahia, em uma zona com destinação de uso para comércio e prestação de serviço. Tendo como referência essa situação hipotética, quais documentos são necessários para a solicitação do alvará? Fala para mim, Cláudio, a sua opinião, quais são os documentos que a gente precisa para a liberação do alvará? Além dos documentos pessoais do empresário, né? A gente sabe ali que precisa de alguns documentos que o imóvel precisa ter. Que documentos são esses, Cláudio? Fala para mim. Depois de uma longa pesquisa no Google, eu achei aqui, não sei se é isso. Uma longa Uma pesquisa no longa pesquisa Google. no Google, não sei se é Você isso. não foi pesquisar a minha pergunta lá na Unip, não é? Não, tá louco? Não. Mas eu vou ler o que eu achei aqui, não sei se é isso. Fala. Os documentos necessários são planta do imóvel, onde você pretende abrir o seu negócio, a cópia do IPTU pago, CPF e RG originais ou cópias da pessoa responsável pelo negócio, o setor, quadra e lote, também chamado de SQL do imóvel, escritura do imóvel e contrato de locação, se for o caso. E foi isso que eu achei, não sei se é isso. Exatamente. Razei. Exatamente. É isso mesmo, tá, pessoal? Isso aí, a resposta do Cláudio tá corretíssima, tá? Então, ou seja, para que a gente consiga, então, né, abrir um negócio, né, solicitar o alvará na prefeitura, a gente precisa desses documentos. O alvará de funcionamento, né, você tem que ter ali o alvará do Corpo de Bombeiro, você tem que ter o SQL, você tem que ter a cópia do IPTU, você tem que ter toda essa gama de
documento para que a prefeitura libere, né, o seu aval ali, né, e que dê sinal verde para que você consiga abrir e começar a funcionar. Né? Então, ou seja, além de você operacionalizar, de você ter uma empresa instalada, a prefeitura ela precisa necessariamente ter certeza que tudo vai bem com aquele imóvel. Uma importante citação é o seguinte: eu não sei se vocês já assistiram ou já ouviram falar, né, de um programa lá que passa na Discovery, no canal Discovery, Discovery Home Health, né? Eu, assim, às vezes eu gosto de assistir porque fala de obra, né, acho isso bacana, mas o que vem ao caso é a questão da prefeitura. Porque em outros países, em países de primeiro mundo, essa questão do alvará, turma, é algo muito importante. Eles levam isso ao pé da letra. Como assim? Exatamente. Lá fora, eles não aceitam que você troque uma janela de lugar sem consultar a prefeitura. Por quê? Já imaginou que algumas casas, né? Não é o nosso caso no Brasil, mas algumas casas lá fora, elas são feitas de madeira, drywall, são materiais totalmente diferentes, não são tão resistentes quanto nós aqui, que é a alvenaria. Imagina se eles cortam uma viga daquela ali de madeira e compromete a estrutura da casa. Além de gerar um possível desmoronamento daquele imóvel, vai ter um custo o quê? Com resgate, vai ter um custo com médico, com hospitais, né? E até mesmo levar o óbito das pessoas daquela casa. Então, tendo essa linha de raciocínio, o governo municipal desses países de primeiro mundo, eles são muito rigorosos, eles não aceitam você colocar uma tampagem em uma garagem. Por quê? Vai danificar o projeto arquitetônico da cidade. Se uma casa é tombada pelo patrimônio, eles não autorizam uma reforma externa, apenas restauração. Então, assim, essa questão do alvará em outros países, ela é muito rigorosa. Aqui no Brasil, nós temos uma cidade, né, lá no Nordeste, que chama Palmas, né, no Tocantins, se eu não me engano, é isso mesmo. Palmas é uma cidade totalmente planejada, assim como Brasília. Só que Brasília, hoje, ela já está sendo muito modificada, a gente tem as cidades satélites em volta dela, né, então ali você tem ali as cidades que foram as pessoas que trabalharam na construção de Brasília se depositaram ao seu redor. Em Palmas, a prefeitura, você só pode fazer uma construção após a liberação. Professor, mas em Santa Maria de Atibaia é assim também? Sim, é assim também. Mas a gente sabe que não é assim que funciona 100%, né, pessoal? O pessoal vai lá, puxa um puxadinho aqui, né? Ah, agora eu vou pegar minha garagem, né? Eu vou fazer um ponto de comércio na minha garagem, eu vou ampliar minha garagem, vou fazer uma porta de vidro, vou colocar uma padaria, pronto, acabou. A prefeitura vai lá, o colega do amigo do vizinho do patrão, né? Ah, dá um ok, liberou o negócio, pronto, funciona. É assim que, né, é a nossa legislação municipal. Ela não é seguida ao pé da letra. E aí, o que acontece? Quando esse tipo de situação ele é muito comum, as pessoas começam a construir encostas, né? Abrir pontos comerciais em lugares indevidos, construir à beira dos rios, às margens dos rios. E aí, quando vem toda aquela catástrofe ambiental, aí enche tudo de água, né? Inunda tudo, barranco cai, né? Aquela coisa toda. Por quê? Não passou por um processo de legalização, tá? Então, quando a gente vai constituir uma empresa, solicitar o alvará, a empresa ela fica travada nesse quesito, né? E aí, se você não tem o alvará de funcionamento, você não concorre a uma licitação, você não pode participar ali de eventos públicos, onde você vai poder levar o seu comércio, né? Inserir o seu comércio ali. Ou, por exemplo, se você estiver trabalhando com metais pesados, com produtos petroquímicos, óleo, né? Você não pode ter isso próximo a rios. Por que não pode? Porque isso aí vai danificar o ambiente que está inserido. Então, é uma cadeia de situações que vão prendendo a entidade, não permite que ela, né, seja propriamente dita ali, funcione adequadamente dentro dos padrões que tem que seguir. E aí, turma, isso causa um impacto muito grande na vida dos empresários, porque não libera o alvará, não libera a nota fiscal, não tem IBCI, não tira a nota de prestação de serviço, trava a inscrição estadual, é uma cadeia de processos. Pode demorar 1 ano, 2 anos, existe lá, né, os esquemas para que você libere para 6 meses, 1 ano, 2 anos, mas uma hora trava. Então, assim, visando, né, vocês como futuros contadores que são, né, vocês já têm que sair da faculdade com essa mentalidade, que o alvará, ele é algo fundamental para o funcionamento. Embora nós tenhamos ali alguns empresários, né, algumas pessoas que não dão tanta importância para esse documento, mas ele trava a sua vida empresarial muito.
tá? Então, por isso que a documentação ali é necessária, tá? Isso é matéria de prova, tá? Isso vai cair na prova. Segunda pergunta, olha lá, ó. Quais são as formas que as empresas podem apurar os tributos no Brasil? Explique cada uma. Quando eu digo para explicar cada uma, é para explicar o que é o lucro real, o que é o lucro presumido e o que é o simples nacional. São regimes tributários, tá? Quais as formas que as empresas elas podem apurar os tributos no Brasil? São por esses três regimes. Mas como que é feita essa apuração? Nós falamos isso, lembra? Né? O simples é de um jeito, o presumido é de um jeito, e o real é de outro jeito, né? E aí, vamos ter aí 5 minutinhos. Agora é 18h51. A gente vai voltar, então, 18h55 com a pergunta, beleza?
Vamos lá, então, pessoal. Respondida a pergunta? Isso foi tema do nosso trabalho, né? A nossa atividade avaliativa lá que foi passada para vocês. Escolher para mim essa pergunta agora é o Josivânio. Tá me escutando, Josivânio? Tá pronto para responder? Olha lá, Josivânio. Olha a pergunta. Vou ler para você de novo. Quais são as formas que as empresas podem apurar os lucros no Brasil? Né? De que forma? Quais são os regimes tributários que a gente pode apurar, né, os impostos no Brasil? Explique cada uma, tá? Quando é para explicar cada uma, não é para dizer exatamente o que está lá na legislação, não. É só para vocês saberem qual que é a política de apuração. E isso vocês precisam saber, tá? Agora, quem tiver alguma necessidade de olhar lá na legislação, ótimo, melhor ainda. Pode dar a sua resposta lá. Mas estou sem microfone, vou tentar entrar pelo celular. Beleza. Entra lá que a gente te espera. Pessoal, outro ponto importante que eu gostaria de estar... Enquanto o Josivânio entra lá pelo celular, a nossa avaliação, ela tem 6 questões, né? E qual é o conteúdo? Nós vamos tratar lá desde natureza jurídica, né? Sistemas operacionais, lá que foi a nossa primeira matéria. Nós vamos estar falando do alvará, vai cair também essa questão, né, de você saber do regime tributário, que foi o que a gente falou na última aula, né, entender um pouquinho. A gente não entrou nesse conteúdo, mas foi passada uma atividade para vocês, né, e essa atividade, ela já vem com esse caráter ali de aprimorar. Porque esse conteúdo vocês já viram, com certeza, em outra disciplina, no direito tributário, né. Fala para mim, Josivânio, vai lá, qual que é a sua resposta? Bom, são 3 formas de apurar lucro, excluindo o MEI, que é uma coisa à parte. Tem o Simples Nacional, que são para empresas até 48 milhões, não, perdão, 4,8 milhões de receita bruta. Ela unifica a mensuração dos impostos e o recolhimento, na real, para facilitar a apuração dos impostos e a operacionalização da empresa. Ele tem alíquota de 4 até 17, se eu não me engano, por cento, de acordo com a atividade, faturamento, etc, etc, etc. Lucro real são para empresas que elas têm um custo operacional alto. Geralmente, um hortifruti, geralmente é vantagem optar por um lucro real, porque ele tem um custo operacional muito alto, de frete, de compra, às vezes do transporte interestadual e etc., porque ela tem muita dedução, então é muito válido para empresas que têm margem operacional alta e margem de lucro baixa, já que o imposto de renda e o contribuição social, elas vão direto no lucro apurado. E se a empresa não apurar lucro ou prejuízo, ela não paga. O lucro presumido, ele seria um meio... Oi? Pode falar. O lucro presumido, eu não sei explicar muito bem sobre o tipo de atividade que eu vou enfiar ali, mas eu sei que ele tem a margem de lucro pré-fixada. Então, o imposto vai ser sempre sobre uma margem de lucro pré-fixada, de acordo com a atividade. Então, se a empresa apurar um lucro maior, ela ainda assim vai pagar a margem pré-fixada. Se ela apurar um lucro menor também, ela ainda vai pagar imposto sobre a margem pré-fixada. É mais ou menos isso que eu sei. Exatamente, Josivane, corretíssimo sua colocação. De uma forma mais simplificada, né, porque o Josivane usou ali os termos legais, né, e tá correto, tá redondamente correto ali as explicações dele. O Simples Nacional, ele veio para unificar, né, igual ele falou, para simplificar. O que é o Simples? O Simples é uma guia do DAS, né, muito conhecida nas contabilidades, onde ali você tem PIS, COFINS, ISS, ICMS, tudo dentro de uma guia que vence no dia 20. Por isso o Simples Nacional. Só que o Simples, turma, ele só tem de Simples o nome.
Ele não é simples. A apuração do simples ela é complexa, ela demanda várias alíquotas, como ele falou ali, 4 a 17, ela depende muito do faturamento, o cálculo, ele é com base no RBT12. O que é o RBT12? É a receita bruta anual nos últimos 12 meses. Então, assim, para quem faz o cálculo simples, né, ele não tem nada de simples. Para quem recebe a guia e paga, é ótimo, né? Mas vale lembrar que um bom planejamento tributário, ele vai quantificar uma empresa, se ela realmente está apta para estar no simples ou no outro regime ordinário. Quem compõe o regime ordinário? Real, presumido, os regimes de autarquia, né, de grande valia. O lucro presumido, como o Juninho deu exemplo, né, ele não tinha uma empresa que ele poderia destacar, mas eu posso colocar como uma empresa que ficaria bacana no lucro presumido, uma autopeças. Por quê? É uma empresa que, além de ter a venda de peças de mercadoria, que são produtos com incidência de substituição tributária, né, e muita coisa monofásica, eles vão ter ali o quê? Né, a prestação de serviço. Então, as empresas que têm prestação de serviço são de grande porte, elas têm uma grande aderência a esse regime tributário. Sabe por quê, turma? Porque o presumido, o próprio nome já diz, ele faz uma presunção, ele presume, ele prefixa, como o Juninho usou a palavra. Então, ou seja, o simples unifica para ficar mais fácil para aquele pequeno empreendedor, né? Para ter apenas uma guia de imposto. O presumido não. O presumido você paga as guias totalmente separadas, ali é calculados os DARPs e você recolhe. Assim como o ICMS, se for passivo de recolhimento dentro do mês. E o real, como o Juninho usou o exemplo ali dos hortifruti granjeiros, porque tem uma operação muito grande, compra e vende muita mercadoria, e aí eles podem se aproveitar desses benefícios fiscais, e aí acaba que o quê? Sendo mais fácil. O lucro, o imposto, ele vai ser apurado com base no seu lucro e não no seu faturamento, como é no Simples Nacional. Imagina, se uma empresa hortifruti granjeiro faturar 1 milhão por mês, né? Digamos assim, por hipótese, né? Lá no Simples, você seria tributado por 1 milhão. Seria o faturamento. Independente se você teve prejuízo naquele mês, independente se fulano não te pagou, se ciclano está te devendo, se o cheque voltou. No lucro real, turma, isso é um grande benefício. Por isso que, às vezes, nós, né, vocês contadores, e a gente, quem está do lado de cá, eu sempre indico muito que as pessoas sempre tentem trabalhar com as empresas no lucro real. Ele é um regime que a maioria das contabilidades tem muito medo de trabalhar, porque ele é um tipo de regime tributário que é muito fiscalizado. A onda de fiscais sobre ele é muito maior, tanto do Estado, autarquia federal, municipal, um tipo de empresa que é muito mais visada. Por quê? Essas empresas tendem a ter maior fluxo de numerários. A conta corrente do ICMS dela é movimentada com mais frequência. Então, ela vai ter um olhar aprimorado para ela. Então, por isso que esse campo de cuidado tem que ser muito maior. E as obrigações que uma empresa do lucro real e presumido tem são muito maiores do que uma do Simples Nacional. Não menosprezando o regime do Simples. Mas, como o próprio nome já diz, o Simples ele vem para ser o quê? Para simplificar. Então, a maioria das empresas acabam não querendo ir para o real ou ir para o presumido, às vezes com medo. Mas mal ela sabendo que, às vezes, uma boa alocação, um bom planejamento, não é todas as empresas que se enquadram, tá, pessoal? A quitanda do seu Joaquim ali da esquina não vai se enquadrar no real. Mas a gente sabe que tem muitos empresários que não optam por esse regime com medo. Né? Ele vai ter muita fiscalização, ele vai ser muito, muito visado, e vai. Só que se você estiver dentro dali dos preceitos da lei, vai tudo correr bem. Vai ser fiscalizado? Vai. Né? Em algum momento da vida a gente vai ser fiscalizado, mas até lá você vai se beneficiar ali de um regime tributário que vai apurar o seu imposto de forma justa, em cima do seu lucro. Porque concorda que você ser apurado pelo faturamento é um pouco errôneo, né? Você, poxa vida, eu não recebi tudo aquilo ali. O Alan não recebeu todos aqueles 300 mil que ele faturou no mês passado, nem a Marciana, né? Então, não é justo. Por isso que, às vezes, existem várias, né? Existem fontes ali diferentes de entendimento, né? Mas é lógico que a gente, nós, como contadores, administradores, a gente tem que ter a fonte o quê? Reduzir o impacto fiscal com o nosso cliente de forma lícita, usando a elisão, né? Então, ou seja, a elisão fiscal, ela é justamente essa prática, recuperação, né, de forma lícita, né, de impostos ou de pagamento de tributos que nós somos passivos. Pessoal, quanto a essa questão de regime tributário, alguém tem alguma dúvida? Graciele, tem alguma dúvida em relação a essa questão?
Bruna, tem alguma dúvida? Não, professor, sobre a questão não. Eu só queria te fazer uma pergunta que eu cheguei depois, eu não sei se você falou. Eu preciso responder essas questões escritas e te enviar ou é só para mim ir acompanhando por aqui? Exatamente, não precisa enviar, não, tá? Só para acompanhar. Essas questões não é para me enviar, tanto é porque eu não quero sobrecarregar vocês na semana de prova. Então, eu não vou dar exercício para entregar na semana que vem. Então, essa atividade, ela vai ser. Nós estamos respondendo aqui, ó. Primeira resposta foi do Cláudio, agora do Josivane, e aí nós vamos ter a próxima pessoa para responder. Todos vão responder? Não, né? Até porque não tem pergunta para todo mundo. Ficaria até muito tarde para vocês. Mas todas as questões que eu estou cobrando nesse exercício, Bruna, elas têm teor de prova, tá? Tem valor na prova. Elas vão estar na prova de algum jeito, vão estar lá dentro, tá? Então, a gente trouxe isso aqui para a gente revisar, trazer um mapa de estudo para vocês, Bruna, para que vocês se localizem para a nossa prova, tá bem? Uhum, entendi, então tá bom. Ótimo. Então, vamos prosseguindo, né? Vamos voltar lá para outra pergunta. Pergunta de número 3. Essa aqui é uma pergunta de nível de CRC, né? Exame de suficiência. Mas não é para vocês ir lá e pesquisar, não, porque eu mudei a versão dela, tá? Eu só aproveitei o corpo. Olha lá, considere as afirmativas a respeito da figura da Eireli. Nós fizemos uma aula só para falar da Eireli, e vocês constituíram uma Eireli também e me mandaram. Ah, tá. E ainda quem não constituiu essa Eireli, constitua. Porque depois da prova, nós já vamos ter uma atividade avaliativa em cima dessa Eireli, lá no Alterdata. Olha lá, o campo 1 ali, ó. A figura da Eireli significa empresa individual de responsabilidade limitada. A pessoa natural que constituir uma empresa individual de responsabilidade limitada, em nenhuma hipótese poderá figurar em outra empresa dessa modalidade. Então, ou seja, quem constitui uma EIRELI não pode participar de nenhuma outra EIRELI. Ele é um empresário individual, tá? 2. A empresa individual de responsabilidade limitada será constituída por uma única pessoa titular da totalidade do capital social, devidamente integralizado, que não será inferior a 120 vezes o valor do salário mínimo. O senhor João da Silva Pacheco constituiu uma Eireli e utilizou o nome empresarial, João da Silva Pacheco Eireli. Nesse caso, pode-se afirmar que o nome empresarial utilizado pelo empresário é uma firma? A empresa individual de responsabilidade limitada também poderá resultar da concentração de cotas de outra modalidade societária num único sócio, independentemente das razões que motivaram essa concentração. Pessoal, vou dar um tempinho ali agora é 7:09, 19:09, tá? Vou dar um tempinho maior, porque essa questão tem que pensar um pouquinho, tá? Às 19:19, 19:20 a gente volta com a resposta. Eu vou escolher outra pessoa para responder. Quais dessas afirmativas estão corretas? Olha só, não olhem na internet, tá? Por quê? O fato de vocês olharem na internet, vocês não aprendem, tá? E aí o que acontece? Vocês acabam pegando lá uma resposta pronta e às vezes não é o que está lá, tá? Então, assim, tentem pensar, né? Se errar, não tem problema a gente errar. Pessoal, a gente só aprende na vida errando. É com os erros que a gente consegue superar os obstáculos e evoluir cada vez mais. Então, ou seja, se a gente erra aqui, não tem problema. Né? O importante é não errar na prova. Errando aqui tá ótimo, porque pelo menos se você erra, você acerta o quê? Porque outra pessoa vai aprender com o seu erro. Beleza? Pensem lá e a gente volta daqui a pouquinho.
Vamos lá então, pessoal, para a respostinha para a nossa pergunta lá. Alan, diz para mim lá, Alan, quais aquelas afirmativas ali estão corretas, Alan? Ativa lá seu áudio lá, Alan, para te responder. Deixa eu só botar aqui de novo. Aramis, eu acredito que seja a primeira e a segunda que estão corretas. Por que você acredita que seja a segunda? Eu lembro de alguma coisa 120 vezes maior que o salário mínimo. Olha só, vamos lá. O que acontece? Sobre a questão, ela traz para a gente o seguinte, a respeito da figura da Eireli. Essas questões, turma, eu tirei de alguns concursos públicos, de alguns exames. Por que eu trouxe isso para vocês? Para vocês verem que até mesmo a disciplina de laboratório contábil, que é prática, né? Eu costumo dizer que é uma disciplina muito prática, a gente traz isso eles levam isso para os concursos, só que indiferentemente áreas, né, totalmente ali que não tem muito a ver com o nosso dia a dia. Então, por isso que eu quis trazer isso lá de fora para vocês verem. A nossa prova vai ter questões assim, parecidas, tá? Parecidas com essas assim. Olha só. Considere as afirmativas a respeito da Eireli, né, empresário individual. A figura da Eireli significa empresa individual, de responsabilidade limitada. Limitada porque ele é um só, ela é composta por um sócio. A pessoa natural que constitui uma empresa individual de responsabilidade limitada, em nenhuma hipótese pode figurar uma empresa dessa modalidade. Tá certo, Alan. Essa número 1 aí tá correta, essa afirmativa tá correta, com base na Eireli, tá? Agora vamos ver o 2 ali, ó. A empresa individual de responsabilidade limitada será constituída por uma única pessoa titular de totalidade do capital devidamente integralizado, que não será inferior. Olha só, que não será inferior. Então, ou seja, quando ele diz que não será inferior, ele dá uma barreira. Para quê? Para 120. Não é isso, tá? Na verdade, a gente tem que integralizar o capital da Eireli 100 vezes o salário mínimo. Essa é a regra para você constituir. Às vezes, eu até comentei na aula que a gente explicou sobre isso, que o que acontece? Quando você constitui uma Eireli, alguns bancos, você vai solicitar o financiamento, logo que você constituiu, eles vão te pedir o quê? O comprovante de depósito, né, que você realmente constituiu aquele capital, que ele está na conta da empresa, porque para um fornecedor, para uma pessoa de grande porte que vai te emprestar, financiar algo para você, eles vão querer ter certeza que o Alan integralizou lá 100 vezes o salário mínimo. Então, que forma que eles encontram? Ou por meio de você transferir um bem, um caminhão, um carro, um imóvel, para o nome da empresa, ou você pegar o dinheiro e, pum, botar lá para aquele fornecedor, para o banco, aquilo ali é um sinônimo de integralização. Agora, o que você vai fazer com aquilo depois da operação é problema da empresa e seu, né? Então, essa afirmação aqui, ela está errada. Olha como é que confunde. Mas não tem problema não, tá, Alan? A gente se confunde mesmo. 120, se fosse 100 vezes o salário mínimo, estava certinho. Realmente, ó, a Eireli, ela é constituída apenas por um único titular, devidamente integralizado. Tá vendo que ele coloca aqui, ó, devidamente. Então, precisa estar integralizado. Que não será inferior, né, a 120. Então, ou seja, que não será inferior... Oi? Né? Só os 120 vezes ali que estaria errado. Confunde. Você tá vendo como é que confunde? Isso eu não me engano, isso foi uma questão de um concurso público. E aí, assim, tinha muitas pessoas questionando isso lá, onde eu peguei lá no site da Unip, lá na prova concurso, que justamente por conta desse detalhe. Mas a pessoa que fabrica a questão, que formula a questão, ele vai fazer de tudo para confundir a gente. Isso é normal. A terceira ali, ó, o senhor João da Silva Pacheco constituiu uma Eireli e utilizou o nome. Pode, claro que pode. É empresário individual. Nesse caso, pode-se afirmar que o nome empresarial utilizado pelo empresário é uma firma? Claro, né, turma? Lógico que é, né? Então, ou seja, o nome dele é João da Silva Pacheco, nome pessoa física. Mas eu posso usar o meu nome, Aramis Monteiro Ponat, como empresa? Posso. Não tem problema. Não tem problema nenhum. Eu posso muito bem. E para esse tipo de atividade, realmente, isso é muito comum, tá? Isso acontece bastante.
Eu mesmo trabalhei em várias empresas do qual o nome da minha patroa, do meu patrão, ele era o nome pessoal dele, acrescido de ME, de Eireli, limitada, né? Acontece sim. E por último, a empresa individual de responsabilidade limitada. Pessoal, isso aí é bom até vocês anotarem, tá? A empresa de responsabilidade limitada, ela se limita ao capital integralizado a ela, tá? Então, qualquer operação de crédito, qualquer operação financeira vai ser limitada ao seu capital. Qualquer dívida, qualquer compra não poderá ultrapassar o capital. Caso vocês ultrapassem o capital integralizado no ato da Constituição, o que vai acontecer? Vai acontecer o quê? Uma desfiguração da regra geral. Porque você não pode emprestar, não pode conceder, não pode, né, dar prazo para alguém que está querendo comprar algo maior do que o capital integralizado pela sociedade limitada. Caso contrário isso ocorra, os credores não poderão cobrar, né, hipótese alguma, o valor superior ao capital. Eles só vão poder cobrar o que está integralizado. Então, isso é uma informação muito importante. Isso cai muito em prova de concurso. Aí, olha lá, ó. De responsabilidade também poderá resultar da concentração de cotas de uma modalidade societária num único sócio, independentemente das razões que motivaram essa concentração. Essa colocação, ela é muito importante, ela é muito interessante, porque ele vem aqui trazendo no enunciado que ele é o quê? Uma empresa individual de responsabilidade limitada. Então, ele está falando aqui da Eireli. Tá vendo? Ó, empresa individual de responsabilidade limitada. Realmente, tá? Limitada ali ao capital 100 vezes o salário mínimo. Também poderá resultar da concentração de cotas. Só que o empresário individual, ele pode ter sócio, Alan? O que você acha? Desculpa, Aramis, repete a pergunta. Veja, pensa comigo. Um empresário individual, ele pode ter sócio? Não, né? Empresa individual, né? Exatamente. Então, aqui, essa questão a gente já matava de cara, porque olha só, individual. Então, se o empresário individual, ele já é individual, como que ele vai ter sócio? Como é que ele vai concentrar cotas em uma outra modalidade societária, num único sócio independente? Então, ou seja, ele não pode ter uma Eireli e depois constituir uma outra empresa, Eireli também. Ele não pode ter duas modalidades individuais juntas. Você não pode ter essa operação, tá? Isso não pode acontecer. Depende, o que acontece é o seguinte, eu tenho uma Eireli, sou sócio de uma limitada, tenho ações, sou sócio de uma sociedade anônima, são coisas completamente diferentes, tá? Isso você pode ser sim, não tem problema nenhum. Agora, o que não pode acontecer é você figurar duas Eirelis ao mesmo tempo, tá? Então, ou seja, isso, pessoal, é só termos ali para a gente trazer da Eireli, que isso vai cair uma questãozinha sobre duas questões sobre a Eireli na nossa prova. Questão número 4. Alan, conseguiu compreender? Ficou claro? Sim, ficou sim. Eu tinha confundido só a questão dos 120 lá e não sabia a questão da firma lá, mas ficou claro sim, professor. Beleza, não tem problema não. Pessoal, olha só, ninguém está sendo avaliado para perder ponto não, tá? Isso aqui é só uma revisão de prova, tá bom? Não se preocupem com isso não, tá? Ninguém vai perder ponto, não é para... fulano não sabe. Sabe sim, gente. Só que nós sabemos que, às vezes, o texto utilizado nas questões... Eu não sei se vocês já pegaram alguma prova de um exame de suficiência ou de algum concurso. Já analisaram o texto dessas provas? Pessoal, é um texto muito oblíquo. As palavras, a semântica é totalmente diferente do que a gente está vendo, do que a gente vê no dia a dia, do que a gente apura. Por quê? Porque eles vão pegar a natureza o quê? Das leis, da legislação, das normas técnicas, do CPC. O que é o CPC? É a tradução das IFRS. Então, imagina quantas palavras diferentes que a gente não vê. E isso confunde muita gente. Às vezes, turma, isso vem para confundir, você não consegue uma pontuação necessária justamente não porque você não sabe, mas porque você não é acostumado a interpretar aquelas palavras, aqueles textos diferentes. Então, isso é muito bacana. Eu até comentei na aula de contabilidade internacional, não sei se todo mundo que estava lá, né, chegou a ouvir, a respeito disso, que existe uma disciplina que vocês vão ter no ano que vem, que é tópicos em contabilidade, né?
Essa disciplina, turma, se eu tiver o prazer de passar para vocês, eu quero pegar ela com vocês ali, a gente vai estudar normas brasileiras de contabilidade. Porque o que cai nos exames é normas brasileiras. Quem quer ser um perito contador, quem quer ser um perito, um auditor, né, quem quer fazer uma prova da Receita Federal, precisa entender de normas, de legislação. E a gente tem toda uma técnica para absorver isso. Então, esse produto final tem que partir o quê? Da análise da legislação. Não tem jeito. Nosso ramo, contabilidade, quem não gosta de ler, sinto muito, aprende a gostar. Porque na contabilidade você precisa ler, se informar, se atualizar todos os dias. O Alan está aí, o Josivane está aí, que não deixa eu mentir. Todo dia tem uma atualização, todo dia é algo diferente. Se você sai de férias, fica 30 dias sem trabalhar, no escritório, em qualquer que seja o departamento, quando você volta, já teve uma adequação nova, uma nova regulamentação, é um produto que era tributário e passou a ser substituição. Então, ou seja, isso, dentro de contabilidade, a atualização de legislação é retilínea e uniforme, acontece 24 horas. Todo dia tem um novo adendo ali para acrescentar. Mas, sem mais delongas, vamos lá. A natureza jurídica de uma empresa, né, o regime jurídico em que ela se enquadra, isto é, a relação da pessoa jurídica pública ou privada com o exame que será feito pela fiscalização no respectivo empreendimento, somado ao que consta dos dados da empresa no cadastro da administração pública, quais os tipos de natureza jurídica existente no Brasil. Ó, para você matar uma questão dessa aqui, tudo que está isso aqui é texto que não serve para nada. Né? A pessoa que formulou a questão, o que ela fez ali? Ela quis trazer um conceito para tirar sua atenção da resposta e jogar para outro lado. Olha o que está perguntando aqui, ó. Quais os tipos de natureza jurídica existente no Brasil? Descreva sua particularidade. Quais são as naturezas jurídicas no Brasil? 5 minutos. 19h31. Eu volto às 19h36. Beleza?
Vamos lá, pessoal, vamos voltar para a resposta. Marciana, responde lá para mim, Marciana, quais os tipos de natureza jurídica existentes no nosso país? E dá um feedbackzinho ali do que cada uma representa, né? Descreva suas particularidades. Você está podendo falar ou você quer digitar lá no chat? O que você acha melhor? Oi, boa noite, professor, tudo bem? Ótima noite, melhor agora. Fala para mim lá. Só me esclarece uma coisa que eu fiquei em dúvida. Seriam os tipos de sociedades existentes no Brasil ou não? Aham, isso mesmo. Então isso mesmo. são 9. Posso falar o fala pra nome mim. delas? Só ou tem que falar alguma coisa de cada uma delas? Olha só, o ideal é que você fale ali o nome e uma particularidade dela. Se você não souber a particularidade, não tem problema, tá, Marciana? Uhum. Então, vamos lá. Primeiro é a sociedade simples, que ela é composta por profissionais prestadores de serviço e ela requer registro no órgão de classe. Depois temos a Você tem um sociedade... exemplo? Você tem algum exemplo dessa sociedade? Sociedade simples pode ser um consultório médico, alguma coisa assim? Exatamente. Escritório de advocacia, não é isso? Não pode ser isso também? Sim. Aí depois tem a sociedade limitada, que ela conta com investimento de capital de cada um dos sócios, e ela é acompanhada da sigla LTDA, e pode ter vários membros, incluindo uma PJ também. Nossa, que show! Colocação top, ó. Essas são minhas anotações, eu só estou lendo. Ótimo, não, tá ótimo, é isso mesmo, tá perfeito. Essa colocação que você falou aí, ô Marciana, que ele pode ser uma PJ, isso é interessante. Porque a gente pode, além de pessoas físicas, pegar Marciana, Alan e Caroline e fazer uma coisa só, juntar uma empresa, eu posso pegar ali um grupo Lima e colocar como sócio, porque ele é uma PJ, não é isso que você me falou? Sim, aham. Exatamente. Pode continuar. Aí depois a gente tem a sociedade em nome coletivo, que não é muito usual atualmente. Ela deve ser constituída por pessoa física e os membros são solidários na hora de responder pelas dívidas da empresa. E aí depois a gente tem a sociedade em comandita simples, que é composta por comanditários e comandidatados. O que é comandidatos? Comandidatos. Os comandidatos têm capital ao assumirem as funções administrativas, e já os comandidatários, eles são quem compõe o capital. Excelente, isso mesmo. Aí depois a gente tem a sociedade comandita por ações, onde o capital da empresa é dividido por ações ou cotas, e os sócios administradores, que são denominados diretores, são escolhidos previamente na ata da constituição da sociedade. E também possuem responsabilidades ilimitadas. Aí depois a gente tem a sociedade anônima, que é a mais comum aqui no Brasil, composta por 2 ou mais sócios, e o capital é dividido por ações, podendo ser aberto ou fechado. Aí depois a gente tem a sociedade cooperativa, que tem a finalidade de prestar serviços sem fins lucrativos. Depois, outro tipo de sociedade é em conta de participação, que é composta por 2 ou mais pessoas, sendo uma delas comerciante. E, por fim, a gente tem a sociedade de advogados, que deve seguir o Estatuto da Advocacia e da OAB. Uhum. E qual que é o órgão ali que vai gerir essa última sociedade que você falou no caso dos advogados? Como assim? Por exemplo, ela pode ser constituída, você falou ali, por advogados, né? Sim, mas existe um órgão, uma classe, que pode intervir se algo não estiver funcionando ali. Qual é o nome desse órgão, dessa classe? Você sabe? Chuta. Não, não vou chutar, não. É a OAB? Olha só. Isso eu tinha até falado. Por quê? Se caso algo ali esteja acontecendo...
Isso, você falou, mas é por isso mesmo. Porque o que acontece? Quem falou foi a Bruna Foi ou foi Bruna você? falou, Você, né? e eu tinha falado na explicação antes, que ela deve seguir o Estatuto da Advocacia e da OAB. Mas é isso mesmo. Por quê? O que acontece? Se aquela sociedade ali de advogados, Marciana, não estiver obedecendo ali as regras, né? Porque eu não sei se todo mundo sabe, mas existe, tá? Existe um regulamento, né? Uma tabela para cobrança ali de honorários advocatícios, né? Mas é óbvio que a gente, né, sabe que alguns profissionais não seguem isso, tanto para menos, tanto para mais, né? E aí, se advogados não estivessem cumprindo o regulamento ali, o estatuto da advocacia, intervir, separar e suspender o registro temporário ali dos profissionais. Mas é isso mesmo, Marciano. Você tem isso anotado no caderno ou você estava... Eu tenho anotado no caderno. Muito bom. Parabéns pela anotação, tá? Perfeito. Show de bola. Gostei de ver. É isso mesmo. Isso, turma, é um resumão, né, do quê? Da natureza jurídica, né? Então, assim, se cair lá na prova lá quais os tipos de natureza jurídica, vocês já sabem, né? Tá aí, ó. Vai ficar para vocês aí, ó. Isso daí é algo. E outra, a gente sempre tem que entender o seguinte, a gente nunca precisa aprender para a prova. Porque se a gente aprende para a prova, a gente decora. Agora, quando a gente aprende de verdade, daqui 5 anos, daqui 10 anos, quando vocês ouvirem falar em sociedade por comandita simples, você vai saber o que é, né? Porque você realmente ali aprendeu, você não decorou. Não vão por esse caminho da decoreba. Decoreba não leva a lugar ninguém a lugar nenhum, tá? A pessoa que decora, ela vive uma vida bitolada. Ela precisa, eu tenho que decorar para conseguir fazer. Não sejam esses profissionais. Sejam profissionais que acordam todos os dias de manhã, vão à luta de buscar algo melhor, né? Algo mais que seja mais proveitoso. Como que você faz isso? Todo dia aprendendo algo diferente. É assim que funciona. Vamos lá. Quinta e última pergunta. Essa aqui, meu Deus, essa é muito fácil. Oi. Quantas questões vai ter a prova? 6 questões, Bruna. 6, né? Tá bom. 6 questões. Vamos lá. Questão 5. Essa aqui é muito simples. Eu não vou dar nem 2 minutos. Eu vou perguntar e já vou direcionar para a pessoa. Porque essa questão aqui, olha só. O microempreendedor individual foi criado no Brasil para que os trabalhadores informais, os camelôs, o vendedor de paçoca, o cara do algodão doce, a água de coco, né? Que estavam dentro da ilegalidade ali, né? E principalmente, por quê? Principalmente promover a essa formalização com uma carga tributária extremamente reduzida. Alguém sabe me dizer, Bruna, qual que é o valor ali que ele paga de contribuição? Você chutaria um valor ali? Quanto ele paga naquela guiazinha dele? Isso. Eu não lembro direito, mas é alguma coisa em torno de R$50, mais ou menos, alguma coisa assim? Ou não? Exatamente, é isso mesmo. Depende da atividade. Se ele só vende, não industrializa e nem presta serviço, é R$49, R$50. Se ele industrializa e vende, é R$50 uns quebradinhos. Tem ali uma variaçãozinha, mas é pouca coisa, né? Então, em relação ao simples, o lucro real, o lucro presumido, tem grande diferença, tá? Tem grande diferença. E lembrando, turma, anotem isso, tá? O microempreendedor individual, ele é o empresário individual, tá? Só que, porém, de porte micro, né? Ele é bem menor do que uma Eireli, do que um EI, que é um empresário individual. Tem diferença. Eireli é uma coisa, EI é outra, né? Aí, olha lá. Foi criado, olha como é que isso é recente. Isso tem pouco mais de 10 anos, olha só. Foi criado a partir de 1º de julho de 2008, né? Essa finalidade, esse grupo, essa classe social que hoje compõe ali quase o quê? 20 milhões de pessoas que estão enquadradas nessa atividade. Quando o governo federal disponibilizou o auxílio emergencial, ele tinha acesso a esses dados, mas ele não fez essa pesquisa prévia. E quando ele se assustou com o número de microempreendedores individuais registrados, ele viu que era muita gente. Mas é o quê? Pessoas que estão ativas ou inativas. Mas como é uma empresa de regime básico, simplificado, então para o governo ele não tem como ele saber se está ativo ou se não está ativo. Está registrado, está pagando, está ativo.
né? É assim que funciona. Qual é o seu limite de faturamento, né? Se é mensal? É anual? E quantos funcionários pode ter um MEI? 2, 3, 5? Né? Eu acho que é 2, tá? Ou 5. Acho que é 5 que pode ter um MEI. Não tenho certeza, não. Mas vamos direcionar essa pergunta para a Bruna. Vamos lá, Bruna, para fechar hoje aqui essas perguntinhas. Fala para mim, como que é o faturamento do MEI? Começa por aí, Bruna. Acho que anual é 81 mil, né? Deixa eu ver aqui, eu acho que é de até 81 mil. Aí eu acho que mensal daria 6.750, é isso? Exatamente. Show de E bola. funcionários é um só, né? É um só? Sério? É. Eu não sabia, eu achava que era 5. Professor. Eu tô brincando. Mas olha só, isso mesmo, Bruno. É uma pergunta muito fácil, né? Se cair na prova, gente, se alguém errar essa pergunta, olha, eu vou ficar brava, hein? Porque é uma pergunta muito simples, né? E esse conteúdo, pessoal, é um conteúdo gostoso de estudar. Porque, querendo ou não, se vocês escolherem contabilidade para a vida de vocês, vocês vão se deparar com isso. Imagine se chega um parente, um amigo. Sabe qual que é a pior frustração? É quando você estudou 4 anos numa área, e aí quando você está lá no 5º ano depois de formado, aí alguém chega para você e pergunta assim, ô Bruna, quanto que pode um MEI vender por mês? Aí a Bruna não sabe. Ela nem sabe o que é MEI, né? Então, ou seja, isso, pessoal, são detalhezinhos assim, ai, professor, isso é muito fácil, isso é o quê? É fácil, mas você pode ter certeza que em algum momento da vida de vocês, alguém vai precisar dessa informação e para ela não vai ser fácil. Para ela vai ser de muita valia. Para você, sim, porque você já é graduado, né? Então você já tem que saber isso de cor. Pessoal, então olha só. Eu deixei lá no nosso portal uma atividade, não, o link do Simplifica, tá? Eu quero que vocês leiam aquele link todo, de ponta a ponta. Eu quero que vocês aprendam o processo de constituição de uma empresa no Simplifica. Todo mundo sabe o que é o Simplifica? Sabe? Larissa, você sabe o que é o Simplifica, Larissa? Sabe, Larissa? Professor, eu não consegui ouvir nada, meu áudio cortou. Olha só, tá conseguindo me ouvir agora? Hein? Tá Tá chegando? cortando, não tem jeito. Tá, vamos lá. Natália, tá conseguindo me ouvir, Natália? Vamos pulando. Natália Loriato, tá conseguindo me ouvir? Alguém sabe me dizer ali, né, da turma, né? O que seria, Natália, o Simplifica? Para que serve o Simplifica? Qual que é a função do Simplifica? Sabe não, Natália? Waldner Wolfgram. Sabe me dizer, Waldner, o que seria o Simplifica? Para que serve o Simplifica? Qual que é a finalidade dele? Para que ele foi criado? Pessoal, vocês não sabem o que é o Simplifica? Cláudio, responde para mim lá, Cláudio. Qual é a finalidade do Simplifica? Para que ele foi criado? O que é isso? Eu não sei. Cláudio, você não sabe? Como assim? Não sei, professor. Beleza, sem problema não. Vamos passar para o próximo ali. Marciana, qual que é a finalidade do Simplifica, Marciana? Diz para mim, o que é o Simplifica? O que é isso? Da onde que eu estou tirando essa palavra? Pode responder, Professor, pode falar? Pesquisei Pode. aqui. O objetivo do Simplifica é melhorar o ambiente de negócios, facilitando o atendimento aos empreendedores e reduzindo o tempo de abertura de empresas. Exatamente. Caroline, quem se beneficia com o Simplifica? Espera aí, professor. Sim, Acho que procura. Não tem problema. Eu espero. tá, espera aí.
Professor, as sociedades anônimas. Também, elas também se beneficiam do Simplifica. Beleza, o Caroline, muito obrigada aí, tá, pela resposta. Mas olha só, Simplifica, turma, foi, né, nós falamos disso também, ele foi o site, o programa, né, o interconectador de informações criado pelo Estado do Espírito Santo. Nós, capixabas, somos o primeiro estado... Qual é o criador de logo do Wix? Oi, Lara. Eu faço parte Lara. do Wix e vou te mostrar como criar o seu. Digamos que eu tenha uma startup para um app de viagens que eu estou desenvolvendo. Então, Lara, acho que você está com seu áudio mutado ali, hein? e o slogan. Ela não está na Será sala. algo poderoso. Alguém manda um zap lá para ela, por favor? Eu quero que o logo seja dinâmico, divertido, Pessoal, olha só. bem Então, tecnológico. voltando aqui essa questão ali, né? Vamos ignorar um pouquinho do áudio da Lara ali, né? Que não tem muito a ver com o nosso conteúdo, não. Mas o Simplifica, pessoal, foi o termo utilizado, né? Foi o programa interconectador de dados, para quê? Para juntar tanto a prefeitura, o estado, o âmbito federal, inscrição estadual, cartão CNPJ, de uma forma mais rápida. Para vocês terem ideia, eu estava fazendo um processo no Simplifica, e tá tão rápido que você manda agora de tarde, 2 horas da tarde, às 5 horas você já tem uma resposta, se foi indeferido ou se não foi indeferido. Às vezes demora, depende muito da demanda, né? Mas o Simplifica, o que basicamente é o Simplifica, né? É você pegar todos os dados da constituição da empresa, aquilo que a Marciana fez, aquilo que a Caroline fez, os relatórios, os contratos, manda para a junta avalia, ela vai deferir, aceitar, ou vai indeferir, negar por algum motivo. Então, o Simplifica foi o interconectador de dados e informações aglomeradas para o quê? Para facilitar a inserção da empresa dentro do âmbito empresarial ali, da Receita, do Estado, do município. Essa é a função. Lembrando, Simplifica vai cair na prova? Vai. Então, leiam aquela orientação que está lá, que eu deixei junto com os conteúdos da prova. Leiam tópico por tópico, porque vai cair na prova. Pergunta ali do Josivane. Ô, Josivane, me perdoa, tá? Você mandou já tem tempo. Posso colocar uma empresa, uma Eireli, como sócio numa limitada? Olha só, Josivane, o que acontece? Esse tipo de termo, né? O Eireli, ele é uma empresa de responsabilidade limitada. Então, ele não pode arcar com responsabilidades. Beleza. Tá bom que não quebra linha de raciocínio. Olha só, ele não pode arcar com outras responsabilidades. Então, assim, né, a minha vã sabedoria, muito pouca, nunca ouvi falar, tá? Também acredito, não ouvi nenhuma legislação que protege isso. Mas se tiver alguma legislação, pode sim. Mas esse termo que a Marciana trouxe pra gente lá, que uma PJ pode fazer parte de uma sociedade limitada, isso seria no âmbito das sociedades anônimas. Por exemplo, você mesmo, Josivane, uma vez você me perguntou a respeito da Amazon, porque ela é uma holding, né, no Brasil. Então, uma é sócia da outra, a americana é sócia daqui do Brasil. Então, ou seja, é nesse sentido que a sociedade limitada, ela abre, tá? Mas eu não tive esse conhecimento até hoje, não sei se realmente pode, posso até pesquisar, trazer para você depois para falar, se realmente o empresário individual, a Eireli, pode ser sócio de uma limitada. Mas eu acredito que não, tá? Justamente por ele ser limitado, né? Então, assim, se ele pudesse ser sócio de uma limitada, ele, PJ, eu digo PJ, então ele poderia ter um sócio, né? Mas como bem o nome já diz no estatuto, né? Ele é o empresário individual por responsabilidade limitada. Turma, alguém tem alguma dúvida? Bruna, você tem alguma colocação, Bruna, para trazer para nós ali? Alguma pergunta? O que você achou? Pergunta, nada. Eu achei muito boa a aula. Deu para Gostou? revisar bem algumas coisas que eu não lembrava mais, né? Que já tinha passado das outras aulas. Ótimo. E essa é uma intenção. O que eu estou fazendo com isso? Esse é um projeto que eu já venho aplicando, né? Em outras áreas, né? Do ensino. Por quê? A gente poderia pegar uma lista, eu dar para vocês iam lá, Ctrl+C, Ctrl+V, me entregar na outra semana, né? E vocês não teriam feito prático nenhum disso. Então, essa forma da gente revisar junto esclarece os pontos, tá? Eu acho que o feedback de vocês é muito importante,
né? Assim, não me entendam mal quando eu chamo pelo nome, Valdner, Lara. Não me entendam mal. Eu tô querendo provocar vocês mesmos, chamar vocês aqui pro ringue do Google Meet aqui, jogar, sabe, o pedaço de carne na tigela de gordura quente ali, fritar o negócio para resolver o problema. Essa é a intenção, tá? Então, assim, sempre quando a gente faz esse tipo de coisa, a gente ou a gente aprende mais, ou a gente discute alguma coisa que não estava muito certa lá atrás e resolve o problema. Ontem, eu fiz essa dinâmica com uma outra turma minha, e assim, a aula, eu tive que olhar no relógio, os meninos eles já estavam assim, eles passaram do limite do tempo, já estavam chegando quase às 22, quase 4 horas de aula falada sem parar. Por quê? É um tema que demandava muito conteúdo, muito cálculo, muitas contas, análise das demonstrações contábeis, uma matéria muito bacana, e eles tinham muita dúvida. Agora, imagina, vocês irem para uma prova que não é fácil, né? A análise depende de muito cálculo, depende de muito cuidado. Você tem que ter uma certa assim, ciência do que você está fazendo, sem tirar dúvida. Então, pessoal, é uma coisa que eu digo para vocês: não saiam de aula nenhuma, independente da minha ou de outras pessoas, mas tirem as dúvidas de vocês, tá? Esse conhecimento que vocês estão tendo aqui, independente que é bolsa, é de vocês, tá? Então, vocês precisam cobrar isso daí. A gente tem que passar o melhor para vocês. Então, se ninguém tem mais nenhuma observação, antes de encerrar, eu queria parabenizar todos vocês, porque hoje, turma, hoje é nosso dia, né? Hoje é o dia do contador. Sabia disso, Josivane? Que hoje é seu dia? Cadê o áudio, Josivane? Já saiu do microfone, né, Josivane? Alan, você sabia que hoje é seu dia? E a gente tem que dar os parabéns para esse profissional que, querendo ou não, assim, ele é um profissional fundamental, né? Tanto para o meio empresarial, até mesmo para as pessoas, né? No status da galera. Realmente, a gente tem que decorar. Isso aí a gente tem que decorar, Alan. Isso a gente tem que decorar. Por quê? É a nossa classe, né? É o nosso dever. A gente tem que ter orgulho do que a gente exerce. Independente da área, educação, administrativa, departamento, bancária, que é o caso do Cláudio. Eu ainda vou ver o Cláudio, gerente do Cicobi de Santa Maria, as coisas vão ser diferentes. Então, ou seja, isso, né? A gente tem que valorizar, né, Cláudio? Pode falar, Cláudio. Essa é a meta. Oi? Essa que é a meta. Então, exatamente. Ah, professor, mas você está sonhando muito alto. Gente, para que sonhar alto? A gente tem que realmente, se a gente ficar focado na mesma coisa que a gente faz há 4 anos, 5, 6 anos, a gente não vai sair do lugar. A gente tem que se lançar, se projetar lá na frente. E é assim que funciona. Isso aí, fica os meus parabéns para vocês. Né? Espero que dessa turma saiam grandes profissionais de sucesso. Espero não, tenho certeza, né, que temos aí muitos empreendedores, muitos gestores, né, muitos coordenadores, e eu deixei até um link, eu achei muito bacana que dessa turma várias pessoas se inscreveram lá no processo seletivo trainee, né, algumas pessoas me procuraram. Pessoal, o processo seletivo trainee é algo novo para vocês. Mostra quanto a gente fica dentro da casinha aqui, ó, fechado, bitolado, a gente não abre os olhos para fora. Por mais que é difícil, mas tudo na vida é, né? Então, por que a gente não vai dar um gostinho melhor nisso, né? E concorrer aí com uns 40 mil? Ah, professor, é muita gente. Sim, mas e aí? Se você não tentar, nunca você vai saber se deu certo ou não. Então, pessoal, essa é a minha mensagem de hoje. Se ninguém tem mais dúvida, uma ótima noite para vocês, uma excelente semana, tá? Boa janta, né? Que já vai dar 8 horas, o povo deve estar com fome, o Alan deve estar com fome aí, ó. E aí, pessoal, nós nos encontramos, então, no dia da nossa prova. Lembrando, quem ainda não me entregou atividades pendentes, entregue. Eu vou passar no dia da prova olhando quem entregou depois, tá? Quem entregou atrasado, eu não vou ficar parando para olhar agora, não. Vou olhar no dia da prova e eu vou atualizar o calendário de faltas no dia da prova. Aí, lá, quando você encerrar a sua prova, você vai ver que vai estar atualizado. Então, ou seja, quem ainda não entregou tudo, entregue, tá? E a questão do Alterdata também, põe isso em dias. Porque lá, quando a gente voltar para o A2, nós vamos usar muito o Alterdata. Beleza, pessoal? Então, até a próxima aula. Uma boa noite para vocês. Fiquem com Deus. Até mais, hein?